Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho a alegria de receber dois convidados muito especiais que foram fundamentais na realização de um projeto profundamente significativo para mim. Estamos falando do editor César Augusto Vitelli, fundador da Vitelli Publisher, e da escritora Berenice Sica, agebiana da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Rio Grande do Sul, a AGEB-RS. Eles me ajudaram a transformar a minha tese de doutorado no livro Tecendo Memórias, o legado da AGEB e das agebianas na escrita de autoria feminina, uma obra que celebra a trajetória das mulheres que escreveram e ainda escrevem a nossa história. E esse encontro, é claro, é também um agradecimento. Eu agradeço ao Vitelli pela sensibilidade e profissionalismo com que deu forma gráfica à obra e a minha querida amiga Berenice, com seu olhar cuidadoso e generoso na adaptação do texto acadêmico para uma narrativa mais acessível ao leitor. Então vamos juntos conhecer os bastidores dessa publicação, que é para mim um tributo à palavra feminina e ao poder da memória. Vitelli, Berenice, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de receber vocês dois aqui para falar desse filho aqui que não é só meu, né? Porque foi feito a muitas mãos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui novamente e ainda mais num momento tão gostoso, tão bom, né, de comemorar aí o lançamento desse livro, que eu sei que você se esforçou bastante para que ficasse à altura da AGEB. Eu sei o quanto você sente pela AGEB, o quanto você prestigia a AGEB. Então, eu sei que tudo que foi possível você fazer ali foi comprovado, porque eu li o livro inteiro. O trabalho da Berenice também é maravilhoso. Assim, publicar um livro é dar vida, né, a um objeto que contará uma história para sempre, né? Então, por isso que foi importante essa minúcia da Renata e do tema também, um tema importantíssimo, né? Para retratar, para trazer toda essa fidelidade de conteúdo. Então, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz e ainda vamos ficar por um bom tempo felizes pelos frutos que essa obra vai dar. Então, gente, eu estou muito feliz de receber vocês dois aqui e eu vou começar com a Berenice, que tem acompanhado essa história do mestrado, do doutorado, desde lá do comecinho. E eu queria saber de ti, Berenice, já agradecendo, né, você estar ao meu lado nessa caminhada, como é que foi para você transformar uma obra com uma tese, né, que tem todo um rigor acadêmico, em um livro mais leve, mais acessível ao leitor? Olá para todos, é a segunda vez que eu venho a esse programa, eu estou muito contente. Bom, foi de uma certa forma tranquilo e muito honroso. Como tu já falaste, nós já tínhamos trabalhado juntas, já tinha transformado a dissertação de mestrado em um livro. Eu mesma tenho experiência disso, tanto como professora universitária, quanto as minhas próprias experiências pessoais, né? Eu tenho mestrado, tenho doutorado, também fiz livros. É um assunto maravilhoso, como o Vitelli falou, essa tua imersão em toda essa história da AGEB. Então, eu também sou agebiana, então eu acho que não poderia ser diferente. Foi muito bom. Tanto a experiência profissional, né, de fazer a orientação de produção textual, que muitos chamam de revisão, e não deixa de ser, é uma revisão, quanto trabalhar contigo. Eu também adorei, né? E vamos seguir, hein? Vai ter mais, vai ter mais. Vitelli. Tomara. Vamos sim. Ô, Vitelli, eu quero saber porque a estética de um livro, né, também conta histórias. A capa, a maneira como ele é feito, o interior dele. Aí tem uma parte aqui que eu acho linda também, que eu quero
compartilhar com vocês, quer ver? Olha, aqui dentro também, olha que lindo que tá. Vou mostrar aqui para o telespectador. Como é que você pensou o projeto gráfico do Tecendo Memórias para que ele refletisse não só o conteúdo que está dentro dele, mas também a alma do livro, né? Perfeito. Então, eu li o livro todo, tá? Porque eu me empenhei pessoalmente nesse projeto e eu fiquei encantado, né? Como eu já comentei, fiquei encantado com a história tão rica das argebianas e a motivação que cada uma teve e o trabalho que cada uma tem, que não é pouco, não é? É bastante esforço individual. E aí eu fiquei pensando o que é que pode representar toda essa história. Porque eu imaginei, quando eu terminei de ler o livro, que eu tinha assistido uma novela. Então eu pensei, eu tenho que trazer algo que tenha relação com o nome do livro, que é Tecendo, certo? Também com todo o enredo do livro, para que pudesse, de uma certa forma, conduzir o leitor num processo de transição entre as páginas, que pudesse trazer elementos gráficos que tenham relação com a história das mulheres e das suas obras, e algo que fica, porque tecendo é algo muito profundo, né? Se você vê o DNA, por exemplo, é um tecido, né? É algo que está se tecendo a vida toda, é uma grande teia. Então, eu pensei, quando a gente vai fazer uma capa, por exemplo, a gente pode trazer um objeto que tenha relação direta com o assunto, ou podemos deixar uma mensagem mais subliminar, que foi o caso de eu ter selecionado, escolhido essa textura que a gente tem ali, de um tecido realmente, né? De um tecido, e com essas iluminuras que remetem à parte de fotografias, porque isto aqui está no inconsciente das pessoas como algo que estou aqui para fixar essa história. Então a capa ela é fixada, então isso aqui é como se fosse, vamos prender esse livro aqui na história das páginas da nossa vida, do nosso álbum de recordações, do nosso álbum de realizações. Porque o escrever, ele no início ele é uma atitude solitária, mas depois ele acaba transbordando para o coletivo, que é onde chegou aquele momento de você ter a assistência da Berenice e do livro vir até a editora. Então, eu acredito que essa escolha desses elementos gráficos tenham valorizado o livro da forma com que ele merece. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que ele ficou numa alta qualidade, né? E realmente aqui o papel, a capa remete a um papel antigo, e as bordas aqui alguma coisa que está tecendo o papel. Olha, parabéns, você foi muito feliz na sua escolha, Vitelli. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero ver com a Berenice, dentro desse trabalho que a gente fez, que durou meses, o que mais tocou a ela. Não saiam daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com duas pessoas que fizeram parte de um dos momentos mais marcantes da minha trajetória como escritora e pesquisadora. Estou falando do editor César Augusto Vitelli, fundador da editora Vitelli Publisher, nosso parceiro aqui do Bate-Papo Literário e responsável por transformar o manuscrito do meu livro, Tecendo Memórias, em uma obra belíssima, com um projeto gráfico primoroso, sensível e absolutamente fiel à alma do texto.
E ao lado dele, a minha querida amiga Berenice Sica, uma escritora generosa, agebiana de longa data, que me ajudou a adaptar a minha tese de doutorado para o formato de livro, com muito afeto, escuta e muita sabedoria. E eu quero ressaltar aqui que hoje eu vim como apresentadora do programa, mas eu vim também como agebiana, né? Porque esse livro aqui reflete toda a história e a memória da Agebe e das agebianas. E eu vou começar esse bloco, então, com a Berenice Sica. Berenice, você escreveu o seguinte no prefácio do livro: Renata trança, entrelaça, ata e desata nós. Como é que foi para você, como leitora e revisora, se envolver nesses fios narrativos? Houve algum momento em que a leitura te tocou mais, particularmente? Bem, eu me envolvi com muita satisfação e prazer, né, como eu acho que já ficou claro naquela primeira pergunta, e me emocionei em diversos momentos. Um foi aquele que tu contaste alguma coisa da tua história na introdução, né, do Para Além das Margens, Sim. que tu morasse em Angra, que tu morasse aqui, ali, e com muito afeto, aquele texto é muito afetivo. Ali foi um dos momentos que me tocou. Outro foi em alguns capítulos da fundamentação teórica. Acho que principalmente aquele da mulher na escrita e também da memória coletiva, porque eu sou uma pessoa estudiosa, eu gosto do conhecimento em geral e eu me encantei, né, com toda a parte teórica que tu trouxesses, e tem partes assim muito fortes, porque é a história da mulher que precisou às vezes se vestir de homem para poder publicar, usar pseudônimos masculinos para poder escrever. Então, é muito emocionante. E também, como, digamos assim, uma terceira parte, né, na parte das entrevistas, né, partes, assim, icônicas da história da GEB, por exemplo, aquele encontro do Ceará, em que se resgatou muitas coordenadorias, se fundaram novas coordenadorias, né, as minhas colegas aqui do Sul, a entrevista da Hilda, a entrevista da Maria Odila. Então, é um livro que o Vitelli também já disse isso, e isso que ele não é da GEB, né? É muito emocionante, é impressionante, assim, é maravilhoso. E essa metáfora que eu usei dos ata, desata, entrelaça, é justamente isso que tu fizesses muito bem, por ser uma pesquisa originalmente, não é? Da parte teórica com as entrevistas, quer dizer, o que que elas disseram que tu já encontrasse na literatura do assunto, né? Então a gente via ali, uma disse uma coisa, lá vai uma parte teórica. Então, enfim, eu acho que é isso. Ai, que lindo, adorei. Obrigada por essa pergunta. Eu que agradeço a sua colaboração, que foi realmente primorosa e de muito afeto, né? Sem dúvida nenhuma. E a Agebe me deu mais isso, né? Eu tenho muito a agradecer à Agebe pelas amizades que eu ganhei ao longo desses anos. Voltando aqui para o Vitelli um pouquinho, então, Vitelli, o livro ganhou corpo, alma e estética através da dedicação de vocês, da Vitelli Publisher. Ao olhar para o resultado final, que elemento do livro mais te orgulha como editor? Olha, escolher um elemento é cruel. Eu escolheria o livro, sabe? Eu fiquei muito feliz porque nós, como editora, o que que acontece? A nossa participação, ela tem uma certa limitação no projeto do escritor. Às vezes o escritor já traz algum formato específico e nós temos que trabalhar dentro do formato inicialmente idealizado pelo autor. Então, a gente só pode, às vezes, aprimorar, indicar alguma falha, alguma outra questão. Com a Renata, foi maravilhoso, como é sempre trabalhar com a Renata. A gente já está, acho que 4 anos trabalhando junto, e é uma maravilha porque ela confia nos profissionais,
porque ela sabe escolher os profissionais, assim como ela sabe escolher as associações que ela participa, não é? O critério é muito bom, é muito rigoroso, muito fiel, muito honesto. Então, ela falou assim, Vitelli, você está totalmente livre para fazer o que você quiser. Então, com isso, eu escolhi o tamanho do livro, escolhi as letras, escolhemos as pequenas nuances que iam dentro do projeto gráfico, que não estava no projeto editorial, porque o projeto editorial, às vezes, ele vem 90% pronto. E a editora acaba complementando com algumas coisas que assim que são interessantes, por exemplo, o óleos, não é, que são aquelas janelas, que são aquelas frases que se colocam no decorrer do livro, alguma informação mais rigorosa, ela precisa ter um outro tratamento gráfico para não ficar parecendo uma lista telefônica, não é? Então, e o que eu achei mais interessante, porque foi um desafio também, porque esse livro ele tem várias partes, vamos dizer, não é? Tem a parte que a Renata fala, tem a parte que as agebianas, ela trouxe as agebianas não só na parte das entrevistas, mas que também ela cedeu um espaço também, ela proporcionou esse espaço para que cada coordenadoria contasse o que estava fazendo para as outras. Porque por ser uma associação nacional, às vezes as informações todas não são concentradas, elas ficam meio pulverizadas, por mais que elas tentem manter essa coesão na comunicação. Então, este livro ele vai servir também para esse propósito, porque eu acredito que nem todas as agebianas sabem o que as demais fizeram. Então, todo o projeto gráfico ficou a nosso critério e, claro, a gente ia tendo ideias e passando para a Renata aprovando. Olha, foi uma maravilha, viu? Foi uma maravilha e, é como eu falei, eu acho que quem for ler esse livro aqui, ele pode ler como um livro institucional, pode ler como uma novela, como eu li, não é? Toda essa parte aí das entranhas das escritas, né? Perfeito. Assim, é um livro que nós estávamos até comentando, merece ir para se inscrever no Prêmio Jabuti. Nossa, sonhar não custa nada, né, Vitelli? Mas é claro que eu entreguei nas suas mãos porque eu confio 100% no trabalho da Vitelli Publisher. E aqui está o resultado, então eu estava certíssima, né? E realmente a gente trabalha muito bem juntos, né? Com todo um respeito um pelo outro, né? Porque dessa parte eu não entendo a produção. Eu entendo quando eu vejo que está lindo, tá lindo, mas eu não sei pedir como fazer. Então, realmente, eu acho que o resultado aqui reflete a nossa boa convivência profissional e a admiração que temos um pelo outro, sem dúvida nenhuma. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente continua falando um pouco da história também da AGEB e das agebianas que estão aqui dentro desse livro, tá bom? Não saem daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e seguimos a nossa conversa com o Vitelli e a Berenice, dois talentos que me ajudaram a dar forma ao livro Tecendo Memórias. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos começar o terceiro bloco com o já tradicional quadro Book in View, que traz dicas de leitura da editora Vitelli Publisher, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário. E qual será a dica de hoje? Vamos ver? Olá! Um Destino em Processo é a obra que trazemos para você no Book in View desta semana. Escrito pelo advogado Dr. Eduard Miller Pickler, o livro aborda a lei de execução penal brasileira e os caminhos que um detento percorre após ser condenado. De forma clara e precisa,
O autor reflete sobre fatores decisivos na realidade carcerária brasileira, como a superlotação das prisões e as poucas oportunidades de trabalho e estudo, que fazem com esses detentos voltem a cometer crimes após serem soltos. Quer saber mais sobre o tema? Em Um Destino em Processo, Eduard aponta essas e outras questões e sugere maneiras de transformar essa situação, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e saudável. Eu adoro esse quadro Book in View, que é feito pela editora Vitelli Publisher, mas você também está à frente da Vitelli Designer e a Vitelli Books. Fala pra gente um pouquinho como é que esses diferentes segmentos se complementam, né, no seu trabalho editorial. Conta pra gente. Então, a ideia de poder conectar as marcas foi pensada para poder atender o cliente de uma maneira mais personalizada possível, fazendo com que ele não precisasse recorrer a empresas diferentes para solucionar uma questão de comunicação. Então, nós pegamos o projeto gráfico lá da Vitelli Design, que a Vitelli Design é o escritório de design que ela produz desde cartão de visita até outdoor, embalagens, enfim. E dentro do Vitelli Design tem um setor de design editorial, que foi desenvolvido especialmente para atender as publicações. E ela precisa de profissionais com uma competência direcionada a essas atividades. Já a Vitelli Publisher, ela traz as competências diferentes da Vitelli Design, porém complementares. Então, o que ocorre? Algumas editoras, elas têm o selo editorial e elas terceirizam essa parte de produção gráfica, né, dos projetos gráficos, da diagramação, etc. Nós atendemos, inclusive, outras editoras também. E quando esse trabalho de transmissão do escritório de design, da editora para um escritório de design, ele pode acontecer alguns ruídos de interpretação, de comunicação. E isso já não acontece aqui, porque as pessoas estão, todas as marcas estão conectadas. Então você vem com uma ideia, você vem com um briefing, tudo que for desenvolvido em cima daquele produto, seja vídeo, seja objetos, seja material de divulgação, seja o que for, todas têm acesso integralmente à proposta inicial do autor ou do cliente. Então, isso, de uma certa forma, ajudou bastante. A Books é mais nova da turma aí de marcas, porque há uma necessidade de colocar esse produto no mercado, o livro. E esse mercado tem muitas particularidades. Então, por exemplo, se você trabalha com 50 livrarias, não significa que o que vale para uma vale para todas. Não, é quase que um paciente de um hospital. Cada um tem uma ficha, cada uma tem uma necessidade, cada uma tem uma exigência. Então, a gente viu também que poderíamos abraçar, não foi rápido assim, a gente teve que estudar bastante o mercado, estruturar, para que a gente aos poucos fosse atingindo esses mercados. Logo nós estaremos ali em pontos de vendas móvel, né, que vai ajudar bastante. Também é uma forma rápida de expandir, de dar acesso às pessoas, às publicações da editora. Então, todas elas funcionam dessa forma bem coordenada. Sim. E todos falando a mesma linguagem, né? E é legal isso para o autor, porque para a gente facilita muito, né? Você conseguir, em apenas um lugar, você resolver todas as questões. E, além disso, também é uma agência literária, ou seja, você publicou o livro, você é acompanhado também nesse pós, né, no que acontece depois da publicação do livro, que é muito importante, que é a venda do livro, a distribuição do livro, enfim.
Muito legal, Vitélio, o trabalho de vocês, parabéns. Eu vou voltar um pouquinho com a Berenice e para o livro, que, como a Berenice já sabe, é claro, o livro aborda a memória afetiva, coletiva e literária das mulheres da AGEB. Como é que você percebe, Berenice, a importância de obras como essa para a preservação das histórias femininas e o fortalecimento da escrita de autoria feminina no Brasil? Bom, eu percebo assim com muita ênfase, né? Com muita certeza até, embora certeza às vezes, né? Mas é isso. Esse legado é importantíssimo. Eu acho que no final do prefácio eu coloquei até assim que é de causar inveja. A palavra inveja, assim, não no sentido profundo, mas de qualquer instituição literária ou não ter um livro com esse registro. Ele é realmente maravilhoso. Eu não estou jogando confete, acho que eu e Vitélio já falamos bastante. O teu trabalho é de fundamental importância, porque o passado é o que vai construir, é o que constrói o presente e o futuro. Sem passado, não existe presente nem futuro. É uma construção em linha contínua e em linha vertical e profunda também. Então, nem sei o que dizer, acho que eu já disse tudo. Ai, que coisa linda! É de vital importância. Gente, a gente está chegando ao fim. Eu queria mais uma vez agradecer profundamente vocês que estão aqui junto comigo com esse livro aqui, O Filho é Nosso. São as nossas mãos que estão aqui, as nossas mentes estão aqui, o nosso trabalho está aqui. E nós estaremos juntos na Bienal Internacional do Rio de Janeiro, lançando essa obra aqui no dia 13 de junho e levando essa obra agora para o leitor, né? Vai sair das nossas mãos para as mãos do leitor. Vitélio, Berenice, um beijo para vocês e muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e estamos aí para as próximas. Muito bom, estamos juntos. E eu conversei hoje com o editor César Augusto Vitelli e a escritora Berenice Sica. Mas é claro que antes de terminar o programa, eu preciso e quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!